Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje. Olá, boa noite. Boa noite para você que nos acompanha em todo o país. Quarta-feira, 29 de janeiro de 2025. Vamos ao destaque do dia, consignado para trabalhadores da iniciativa privada. O governo anuncia novo sistema para bancos oferecerem empréstimos com desconto em folha de pagamento para seletistas. Trabalhadores poderão usar parte do FGTS como garantia para o crédito. E ministro da Fazenda diz que modalidade permite juros mais baixos. E você vai ouvir também. Especialização para professores. Programa Mais Professores para o Brasil vai investir 42 milhões de reais em cursos para a formação e especialização desses profissionais. Cleide Lopes. Os cursos serão oferecidos gratuitamente, de forma presencial e à distância. E ainda, segurança pública. O Ministério da Justiça anuncia concurso para 2.000 novos policiais federais. Vagas serão preenchidas este ano e no próximo. Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, eu, Mariana Jungmann e Luciano Seixas. E acompanhe a gente ao vivo. Acesse radiogov.ebc.com.br ou acesse o canal Gov na sua TV aberta. O governo federal avalia expandir o crédito consignado para todos os trabalhadores formais do país. Na tarde de hoje foi anunciado pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, que os trabalhadores da iniciativa privada terão uma plataforma para contratar esse tipo de crédito e poderão contar com parte do FGTS para dar como garantia. A repórter Gabriela Noronha acompanhou e explica os detalhes ao vivo para a gente. Boa noite, Gabriela. Boa noite, Mariana, Luciano. Boa noite, ouvintes da Voz do Brasil. Olha, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, se reuniu hoje com o presidente Lula, o ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho, e representantes dos bancos, e em seguida fez esse anúncio de que o governo vai expandir o acesso de trabalhadores de empresas privadas ao empréstimo consignado. Essa forma de crédito já é bastante conhecida entre os funcionários públicos e aposentados que recebem o pagamento pelo governo federal. Quando esses trabalhadores usam essa alternativa, o dinheiro já é descontado direto na folha de pagamento, o que ajuda a reduzir os juros. Fernando Haddad explicou que a ideia é usar os dados disponíveis no e-social, um sistema que o governo já utiliza, onde as empresas devem cadastrar todos os funcionários. Esse sistema será usado como fonte de informação para que os bancos ofereçam empréstimos consignados para os trabalhadores da iniciativa privada. Além disso, deve ser criada uma plataforma digital em que o empregado poderá ver as opções de crédito. Vamos ouvir a explicação do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, sobre essa novidade. Bom, mas a pessoa que está numa empresa pequena e não tem acesso ao crédito consignado, ele vai ao sistema bancário. Só que quando ele vai ao sistema bancário sem a garantia do salário dele, de uma parte do salário dele, ele paga 2, 3 vezes mais de taxa de juros do que ele poderia pagar se ele tivesse o mesmo mecanismo que aposentados e servidores públicos têm. Então nós estamos falando de algo que pode favorecer milhões de pessoas. Milhões de pessoas que hoje não têm acesso ao crédito consignado passarão a ter um mecanismo moderno, eficiente, transparente, uma plataforma em que você vai poder comparar as taxas de juros praticadas pelo sistema bancário. Gabriela, quem pode se beneficiar com esse empréstimo consignado para trabalhadores da iniciativa privada? Luciano, qualquer pessoa que trabalha com carteira assinada, como empregados domésticos e funcionários de empresa. Segundo o ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho, 42 milhões de pessoas são público potencial atualmente. Lembrando que essa modalidade de empréstimo já existia para a empresa privada, mas em casos mais raros, onde a empresa tinha que fazer um convênio prévio com o governo. Agora a ideia é que não seja mais necessário todo esse trâmite burocrático. E qual o valor, Gabriela, do crédito que cada trabalhador pode pegar? E qual é a garantia também para os bancos, no caso da demissão desse funcionário? Olha, por enquanto as regras não mudam, essas regras são as mesmas que já estão em lei aí para os empréstimos consignados para trabalhadores de empresa privada, né? O que significa isso? Qualquer pessoa que utiliza o empréstimo consignado, ela pode comprometer até 30% da renda.
E o ministro do Trabalho, Luiz Marinho, explicou que a lei também já garante a opção de usar parte do FGTS para o caso de o empregador perder o posto de trabalho. E isso também não muda. Vamos ouvir. Tá certo? O tamanho eventualmente desejado está limitado a 30% da sua folha de pagamento. O crédito é dessa magnitude. Né? Então ele pode acessar o crédito e, em caso de emissão, e se ele tem débito, ele pode utilizar 10% do fundo e a totalidade da multa. É isso que está na garantia hoje. E olha, o governo informou hoje também que ainda deve haver outra reunião agora com outros integrantes do governo para continuar discutindo essas mudanças no crédito consignado e a expectativa é que essa medida comece a valer ainda este ano para todos os trabalhadores. Mariana, Luciano. Obrigado, Gabriela Noronha, pelas informações ao vivo aqui na Voz do Brasil. Melhores condições para o escoamento de parte da produção agroindustrial brasileira. E mais segurança para os 27 milhões de veículos que trafegam por ano em 3 BRs paranaenses. O BNDES anunciou hoje financiamento de mais de 6 bilhões de reais para investimentos nas chamadas rodovias integradas do Paraná. O trecho é estratégico porque dá acesso a um dos maiores portos do país, o de Paranaguá. As BRs 153, 277 e 369 no Paraná formam um corredor estratégico para o escoamento da produção do país. O financiamento de quase 6 bilhões e 400 milhões de reais do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social vai garantir obras que vão melhorar e modernizar 605 quilômetros de estradas que dão acesso ao porto de Paranaguá, o segundo maior do país em volume de exportações. Diversos trechos de rodovias estaduais também vão ser contemplados neste chamado Lote 2. Pelo menos 27 cidades paranaenses, incluindo Curitiba, serão beneficiadas. O presidente do BNDES, Aloísio Mercadante, comentou as melhorias que devem ser feitas. É um projeto que vai melhorar muito a competitividade das exportações brasileiras, porque esse trecho precisa de uma estrutura melhor. Nós vamos ter 3 pistas, vamos ter 2 pistas, vamos modernizar toda essa estrutura, vai ter LED, vai ter Wi-Fi, vai ter câmara de vigilância, vão ter postos de atendimento aos caminhoneiros. Então essa nova estrutura vai aumentar a produtividade, vai aumentar a eficiência, vai aumentar a competitividade. A ação integra o novo PAC, o Programa de Aceleração do Crescimento. As principais intervenções previstas são a duplicação de mais de 350 quilômetros de pistas, 138 quilômetros de faixas adicionais e 73 quilômetros de vias marginais. E o projeto prevê a criação de um acesso ao porto de Paranaguá. O ministro dos Transportes, Renan Filho, fala sobre a importância dos investimentos. Estamos entregando o maior volume de investimento para o desenvolvimento rodoviário da história daquele estado. O Paraná é um estado muito próspero, que tem força na agricultura, força na indústria, que exporta a sua própria produção e a produção de outros estados vizinhos, mas agora o Paraná vai dar um salto. Nós estamos aqui assinando apenas um dos lotes que nós leiloamos de lá para cá. Já leiloamos 4. E o estado do Paraná, com isso, vai captar o maior volume de investimento para o desenvolvimento de rodovias da sua história. Ao longo dos 30 anos de concessão, os investimentos nessas rodovias devem passar de 16 bilhões de reais, considerando as obras de expansão, melhorias e manutenção. Serão gerados 105 mil empregos diretos e indiretos, sendo 43 mil nos primeiros 5 anos. Reportagem Luciana Colares de Holanda.
Serão abertas 2.000 novas vagas de concurso para a Polícia Federal, que deverão ser preenchidas até 2026. O anúncio foi feito agora há pouco pelo ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski. Ele afirmou que a medida reforça o compromisso do governo com a segurança pública. O presidente da República anunciou que pudéssemos fazer um concurso para que ingressassem 1.000 policiais este ano e mais 1.000 policiais no ano que vem. Portanto, mais 2.000 policiais federais que serão distribuídos por todo o Brasil, muito importantes no combate ao crime organizado, à segurança das nossas fronteiras e ao combate ao crime ambiental. Isso para mostrar exatamente a prioridade do governo no investimento em segurança pública. A portaria de autorização do concurso deve sair nas próximas semanas. E o ministro Ricardo Lewandowski também fez hoje um balanço da atuação da Polícia Federal no combate ao crime organizado. O repórter Pablo Mundim acompanhou. A Polícia Federal aumentou a repressão ao tráfico de drogas no ano passado. Foram apreendidas mais de 74 toneladas de cocaína, 479 toneladas de maconha e quase 608 unidades de êxtase, segundo o balanço divulgado nesta quarta-feira pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública. E o prejuízo ao crime organizado foi de 5 bilhões e 600 milhões de reais, destacou o ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski. A descapitalização do crime organizado teve um impressionante crescimento de 70%. Em 2023, o prejuízo imposto às organizações criminosas foi de 3,3 bilhões de reais. Em 2024, esse número saltou para 5,6 bilhões. Esses dados são resultados de um trabalho que se propõe não só ao combate ostensivo, direto ao crime organizado, mas também à desarticulação das estruturas financeiras destas organizações. Outro destaque foi o combate aos crimes ambientais. Somando todas as ações e programas, no ano passado a Polícia Federal ajudou a reduzir em 30% a área desmatada no país, o que corresponde a 11.500 quilômetros quadrados. Os profissionais também atuaram nas fronteiras. Foram deflagradas 402 operações em 2024. Já as emissões de registros de armas de fogo caíram 11,6% em relação a 2023 e diminuiu em 30% o número de licenças para o porte de arma de fogo em 2024. Reportagem Pablo Mundim. Professores com especialização para oferecer uma educação de melhor qualidade. Para isso, o Ministério da Educação vai promover cursos para 40 mil docentes no país. A iniciativa faz parte do programa Mais Professores para o Brasil, lançado este ano para promover a valorização da carreira. A leitura de hoje é Os Músicos de Bremen. Quem são esses músicos? Animais. Quem está lendo para as crianças é o professor Valdir de Jesus. Ele leciona há mais de 10 anos para o ensino fundamental em uma escola pública de Diadema, na Grande São Paulo. Ele fala da importância de estimular a leitura nos primeiros anos de ensino. Quando o professor lê, o professor é um leitor experiente. A partir da leitura do professor, a criança vai adquirindo o perfil leitor, né? Ampliar a formação de professores para melhorar a qualidade da educação básica. Para isso, o Ministério da Educação vai oferecer cursos de especialização, como explica a secretária nacional de Educação Básica do Ministério da Educação, Kátia Sheikart. Nós estamos abrindo, dentro das nossas políticas prioritárias, especializações para formadores, para professoras e professores, gestores escolares, profissionais de educação, para mais de 40 mil vagas no Brasil. A iniciativa faz parte do programa Mais Professores para o Brasil e terá investimento de cerca de 42 milhões de reais. Os cursos serão oferecidos gratuitamente, de forma presencial e à distância. Para os cursos de formação de professores, serão
11.840 vagas em áreas como alfabetização, matemática, geografia, arte e formação de adolescentes. Para as especializações de professores, serão quase 27 mil oportunidades em áreas como docência na educação infantil, adolescência e equidade. O ministro da Educação, Camilo Santana, reafirmou que o governo está focado na melhoria da qualidade da educação brasileira. A qualidade da aprendizagem do aluno depende do bom professor que esteja em sala de aula. Todas as regiões do país serão contempladas, todos os estados, as universidades federais estão envolvidas nesse processo, valorizar os nossos professores e professoras de todo o país. O programa Mais Professores foi lançado em janeiro deste ano. Todas as estratégias do programa estão no site do Ministério da Educação, em gov.br/MEC. Reportagem Cleide Lopes. 1.300.000 famílias que recebiam o Bolsa Família deixaram o programa no ano passado. Esses beneficiários superaram meio salário mínimo de renda per capita, ou seja, por pessoa da família, que é uma exigência do programa. O governo federal atribuiu esse movimento ao crescimento da economia, das vagas de emprego e ao empreendedorismo. Foi por conta de uma gravidez de risco que a auxiliar de cadastro Gláucia Rodrigues da Rocha teve de parar de trabalhar, passando a contar com o Bolsa Família. Vencido o período mais crítico, ela voltou ao mercado de trabalho. Eu estava 2 anos desempregada porque tive uma gravidez de alto risco, então tive que ficar afastada do trabalho. E aí, depois disso, eu resolvi voltar a trabalhar. Aí foi onde que eu achei a porta aberta aqui no Atacadão. Gláucia encontrou a oportunidade que procurava em uma rede de atacarejo. O grupo, que tem mais de 1.000 lojas por todo o Brasil, fez uma parceria com o Ministério do Desenvolvimento Social e Assistência Social, Família e Combate à Fome. A analista de recursos humanos Ana Luísa Alves dos Santos conta que o grupo dá prioridade para a contratação de famílias inscritas no Cadastro Único para Programas Sociais do governo federal. Desde 2023 já contratamos mais de 53 mil funcionários com essa parceria e a gente prioriza nas entrevistas pessoas que têm cadastro, prioriza na contratação pessoas que têm cadastro no CadÚnico. Os esforços do governo federal em parceria com a iniciativa privada deram resultado. Só em 2024, 1.300.000 famílias que tinham direito ao benefício do Bolsa Família superaram o critério de renda mínima per capita e saíram do programa. Fatores como o crescimento da economia e valorização do salário mínimo também contribuíram para esse processo. Eliane Aquino, secretária nacional de Renda e Cidadania, explica que é feito um cruzamento de dados para acompanhar a evolução de renda dos beneficiários. Aí a gente consegue começar a ver exatamente essas famílias que estão melhorando as suas rendas, que a renda per capita dessa família passou de meio salário mínimo e que melhorou as condições financeiras. O beneficiário do Bolsa Família que começa a trabalhar não perde o benefício de imediato. Por conta da regra de proteção, ele fica por até 2 anos recebendo metade do valor do Bolsa Família. A ideia é fazer com que o beneficiário tenha maior segurança enquanto busca estabilidade financeira. Gláucia, que conhecemos no início desta reportagem, já está se preparando para deixar o Bolsa Família. E assim, eu tenho planos de crescer, de evoluir junto com a empresa. Segundo a Fundação Getúlio Vargas, entre janeiro de 2023 e setembro de 2024, mais de 91% dos empregos formais criados no Brasil foram ocupados por pessoas inscritas no Bolsa Família e no Cadastro Único para Programas Sociais do governo federal. Reportagem Luana Karen. A primeira entrega do Minha Casa Minha Vida do ano foi feita hoje no Rio Grande do Norte. 1.200 pessoas de Mossoró foram beneficiadas com 300 apartamentos em um condomínio com estrutura completa. O investimento foi de 18 milhões de reais. Valéria Morim é manicure em Mossoró, no Rio Grande do Norte. Todo mês, a mãe de 4 filhas estica o orçamento doméstico para pagar o aluguel.
Agora, com a nova moradia do Minha Casa Minha Vida, a renda da família poderá ser utilizada em outras necessidades das filhas. E elas já esperam o momento da mudança. Vários planos. Tem as crianças que estão muito felizes porque vai ter um parquinho para brincar, né? Vai ter um quarto, né, só delas, para elas dormirem, né? E é um lugar que elas sempre quiseram morar, numa casa própria, né? Nesta quarta-feira foram entregues as primeiras unidades do Minha Casa Minha Vida em 2025. Os 300 apartamentos do residencial Mossoró vão beneficiar 1.200 pessoas no Rio Grande do Norte. A infraestrutura do local conta com rede de abastecimento de água e esgoto, iluminação pública, energia elétrica, pavimentação e drenagem. O residencial está próximo a vários serviços, como creches, escolas, postos de saúde e postos de segurança. O investimento do governo federal foi de 18 milhões e 300 mil reais. Foram beneficiadas famílias da faixa 1 do programa, que são aquelas com renda mensal de até R$ 2.850. Durante a entrega dos apartamentos, o ministro das Cidades, Jader Filho, destacou a inclusão social do programa, que prioriza pessoas com deficiência. Minimamente 3% dos apartamentos ou das casas têm que estar já adaptadas. Em 2024, mais de 1.250.000 unidades habitacionais foram contratadas pelo Minha Casa Minha Vida, 25% a mais do que a meta prevista inicialmente pelo Ministério das Cidades. A expectativa do governo federal é entregar pelo menos 2 milhões de residências pelo programa até 2026. Reportagem Lorena Pacheco. A distribuição gratuita de medicamentos nas farmácias e drogarias de todo o país foi ampliada. Foram incluídos mais de 400 municípios entre 2023 e 2024 no Farmácia Popular. E mais de 230 mil pessoas passaram a ter acesso aos remédios. O programa está presente em 86% das cidades brasileiras, o equivalente a 4.800 municípios. A expectativa do Ministério da Saúde é universalizar a iniciativa, cobrindo 93% do território nacional. Maria das Graças vem todo mês buscar remédios para hipertensão na Farmácia Popular em Brasília. Para quem precisa de medicamentos de uso contínuo, ter acesso gratuito aos remédios ajuda a cuidar da saúde sem comprometer o orçamento. Todo mês eu pego um remédio de pressão aqui, eu e meu marido. Não é muito caro não, mas de grão em grão a gente enche o papo, né? A gente economiza aqui, né? Mas a gente, os mais caros é no posto, né? O Farmácia Popular é um programa do governo federal que complementa a distribuição de medicamentos no país. Além das unidades básicas de saúde e das farmácias municipais, o cidadão pode ter acesso gratuito a dezenas de remédios nas farmácias particulares que são credenciadas ao programa. Desde 2023, o Ministério da Saúde abriu credenciamento para que novas farmácias façam parte do programa. Estabelecimentos de 811 municípios poderão aderir ao Farmácia Popular. Desse total, 444 cidades brasileiras já foram beneficiadas com credenciamento de novas drogarias. 94% delas estão nas regiões Norte e Nordeste, o que facilita o acesso aos medicamentos e reduz as desigualdades regionais. Misael Godoy é gerente de uma farmácia popular e explica como ter acesso aos medicamentos. A pessoa tem que trazer a receita, pode ser do SUS, né? Ou então privado. Tem que ter a receita atualizada, o documento que tenha foto CPF, e aí você retira os medicamentos que contém a receita. Tudo certinho, com a data certa, pode vir que retirar. Atualmente, o programa Farmácia Popular chega a 4.800 municípios, o que corresponde a 86% das cidades brasileiras. São mais de 31 mil estabelecimentos credenciados em todo o país. Para 2025, a previsão de orçamento para o programa é de 4,2 bilhões de reais. A meta do Ministério da Saúde é fazer o programa chegar a 93% do território nacional. Reportagem Graciele Bittencourt. O Copom, Comitê de Política Monetária, acaba de decidir elevar a taxa básica de juros, a Selic, para 13,25% ao ano. A taxa de juros é um dos principais instrumentos de política monetária no país, sendo utilizada, entre outras coisas, para controlar a inflação. Essas foram as notícias do governo federal. Fique agora com o Minuto do TCU. Em seguida, as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite. Boa noite para você e até amanhã. A Voz do Brasil. Governo Federal.
Minuto do TCU. Na semana passada, o Tribunal de Contas da União lançou o Referencial de Participação Cidadã. O documento reúne informações teóricas, práticas e legais sobre como incentivar o envolvimento da população nas ações de controle. O objetivo é aproximar a sociedade do Estado e dar mais transparência ao trabalho do TCU. O referencial também é importante para combater a corrupção e o mau uso dos recursos públicos. O documento foi elaborado por um grupo de trabalho e depois submetido à consulta pública. O guia traz um passo a passo para implementar a participação cidadã, explica as normas brasileiras e as ferramentas práticas que podem ser usadas. A publicação vai ajudar a sociedade civil organizada e instituições que atuam no serviço público. Acesse em tcu.gov.br. TCU, fiscalização a serviço da sociedade. Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário. STF libera emendas a mais 4 entidades que estavam com repasses suspensos. STJ mantém condenação de farmacêutica por suspender medicamento sem observar norma da Anvisa. Justiça anula multas em rodovia na Bahia por falta de sinalização sobre radares. Boa noite, eu sou Ariana Fonseca. E eu sou Walter Lima. Supremo Tribunal Federal libera repasses de emendas parlamentares a mais 4 organizações que haviam sido impedidas de receber recursos. A decisão é do ministro Flávio Dino, que verificou que as entidades passaram a cumprir requisitos de transparência. Fernanda Porto. Os repasses das emendas parlamentares foram liberados depois que o ministro Flávio Dino verificou por meio da Controladoria Geral da União que as entidades passaram a divulgar páginas de transparência de fácil acesso com informações sobre os recursos recebidos. Com a decisão do STF, o Poder Executivo Federal terá 5 dias para retirar o nome dessas instituições do cadastro de entidades inidôneas e impedidas de celebrar convênios ou receber repasses da administração pública. Os ministérios também devem ser informados. Empresa farmacêutica deve indenizar por danos sociais devido à suspensão do fornecimento de implante hormonal sem observar prazos da Anvisa. A condenação foi mantida pelo STJ. Fátima Uchoa. Após a interrupção da produção e o cancelamento da distribuição do implante hormonal Rizelli, o Ministério Público ajuizou ação civil pública contra a farmacêutica responsável, que foi condenada pela Justiça de São Paulo a pagar R$300 mil. Essa condenação foi mantida pela terceira turma do STJ. Para a relatora ministra Nancy Andrighi, o registro do medicamento cria expectativa legítima sobre segurança e eficácia do uso, e o rompimento dessa expectativa gera intranquilidade social, tanto para quem está em tratamento e se sujeita à interrupção inesperada, quanto para potenciais consumidores. Quinta turma do TST afasta justa causa de empregado com sequelas neurológicas de acidente de trabalho. O trabalhador perdeu parte da capacidade de discernimento após o acidente. Anderson Conrado. Um operador de abastecimento de aeronave com problemas cognitivos decorrentes de um acidente de trabalho foi demitido por justa causa após burlar o controle de ponto. O Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região em Brasília anulou a dispensa, mas a empresa recorreu. No Tribunal Superior do Trabalho, a quinta turma manteve a anulação da demissão por justa causa em razão do comprometimento das funções mentais do empregado. Após pedido do MPF, Marinha corrige edital do Serviço Militar Temporário de caráter voluntário. Não havia previsão de reserva de vagas para candidatos negros. Júlia Costa. Na recomendação, o Ministério Público Federal orientou a Marinha a disponibilizar 20% das vagas para candidatos negros, conforme determina a Lei de Cotas Raciais em concursos públicos. Também foi solicitada a reabertura das inscrições e a implementação do procedimento de heteroidentificação. Os candidatos que
desejarem concorrer às vagas reservadas para negros deverão acessar o site da Marinha até 31 de janeiro para atualizar os dados cadastrais. Tribunal Regional Federal da Primeira Região confirma a anulação de multas por excesso de velocidade na BR-324, entre Salvador e Feira de Santana, na Bahia. A decisão beneficia motoristas multados durante 17 dias em que radares operaram sem sinalização adequada. Marcelo Della Libera. A falta de aviso sobre os equipamentos levou a mais de 1.500 infrações em apenas 6 dias. O tribunal considerou que a fiscalização sem essa informação violou o direito dos motoristas à ampla defesa. Com isso, as multas aplicadas nesse período foram canceladas, o que reforça a exigência de transparência na sinalização de trânsito para evitar punições indevidas nas rodovias. Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para o Distrito Federal e em torno. Ou pelo canal 1.3 da TV aberta em Brasília. Ouça também pelo TuneIn de qualquer lugar do mundo. E baixe agora o TV Justiça Mais, disponível na loja de aplicativos do seu celular. Uma boa noite. E até amanhã. Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal. Está no ar o Jornal do Senado. Eu sou Ricardo Nacaoca e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado que começa agora. Segue para a Câmara projeto que cria novas regras para o transporte público no país. Senadores podem votar flexibilização de limite de despesas com pessoal. Dia Nacional do Nordestino é aprovado no Senado. Boa noite. A Comissão de Infraestrutura do Senado aprovou o novo Marco Legal do Transporte Público Coletivo Urbano. A proposta estabelece novas regras e fontes de financiamento para tornar o sistema mais acessível, eficiente e sustentável. Repórter Paulo Barreira. A proposta busca integrar o transporte público em uma única rede, com participação da União, estados e municípios. Além disso, incentiva o uso de ônibus elétricos e outras tecnologias limpas para reduzir a poluição. O texto aprovado na Comissão de Infraestrutura prevê novas fontes de financiamento, como publicidade, créditos de carbono e taxas sobre estacionamentos privados, reduzindo a dependência das tarifas pagas pelos passageiros. O relator, senador veneziano Vital do Rego, do MDB da Paraíba, destacou a importância da modernização do setor. Consideramos necessária a atualização desse importante marco legal para aperfeiçoamento à sua execução de política de mobilidade urbana pelos entes federados. De fato, é urgente promover alterações de modo que a lei melhor espelhe a realidade do setor. Caso aprovado, estados e municípios terão até 5 anos para se adequar às novas regras. A transparência na compra de alimentos de agricultores familiares está na pauta da Comissão de Educação. Um dos objetivos da medida é aumentar a transparência e a eficácia na execução do Programa Nacional de Alimentação Escolar. Mais informações com o repórter Pedro Pincer. A Comissão de Educação já pode votar o projeto do senador Beto Faro, do PT do Pará, que obriga os gestores municipais a notificarem as associações e cooperativas de trabalhadores rurais sobre a decisão de não comprar os seus produtos para a merenda escolar. Se discordarem da medida, as entidades representativas dos produtores terão um prazo determinado pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação para contestá-la. Segundo o autor, um dos objetivos da proposta é aumentar a transparência e a eficácia na execução do Programa Nacional de Alimentação Escolar. A senadora Tereza Leitão, do PT de Pernambuco, que relatou a matéria na Comissão de Agricultura, defendeu a necessidade de um julgamento mais rigoroso por parte dos gestores do PENAI. Por esse motivo, consideramos acertada a garantia de que a referida decisão seja comunicada a entidades de representação dos trabalhadores rurais, prevendo-se também a possibilidade de essas entidades contestarem a decisão em tela com base na realidade da agricultura familiar
familiar de cada município brasileiro. O projeto será analisado na Comissão de Educação em caráter terminativo, ou seja, se for aprovado, seguirá diretamente para a Câmara dos Deputados, a não ser que haja recurso para a apreciação da proposta no plenário do Senado. Está pronto para votação em plenário o projeto sobre a ampliação da lista de gastos que podem ficar de fora dos limites de despesas com pessoal da União, de estados e municípios. A proposta exclui do teto de gastos com servidores os convênios com organizações não governamentais e contratos de terceirização para prestação de serviços. Repórter Bruno Lourenço. O projeto de lei que deixa de fora dos limites com despesas de pessoal da União, estados e municípios os gastos para fomentar o chamado terceiro setor e para a contratação de empresas, cooperativas ou organizações da sociedade civil para a prestação de serviços especializados foi aprovado em dezembro do ano passado na Comissão de Assuntos Econômicos. O senador Efraim Filho, do União da Paraíba, foi o relator na CAI e disse que essa flexibilização, pedida por vários prefeitos e governadores, não significava o fim do equilíbrio fiscal. Que o abatimento propugnado não afasta a competência dos tribunais e conselhos de conta de avaliar o equilíbrio das contas públicas dos poderes ou órgãos autônomos em face da nova metodologia de contabilização das despesas com o pessoal, alertando-os sobre os riscos fiscais advindos do uso indiscriminado do espaço fiscal criado. A proposta precisa agora da aprovação do plenário do Senado para seguir a análise da Câmara dos Deputados. A Lei de Responsabilidade Fiscal diz que a União deve gastar até 50% da sua receita corrente líquida com pessoal e estados e municípios até 60%. A promoção pessoal de autoridades de governo pode ser classificada como improbidade administrativa e crime de responsabilidade. O projeto, que traz determinação a ser aplicada nas 3 esferas do poder público, precisa ainda ser votado pelos senadores e na Câmara dos Deputados. Repórter Janaína Araújo. A Comissão de Constituição e Justiça do Senado vai decidir sobre o projeto que proíbe a apresentação de logotipos e slogans de governo em instalações, veículos, livros, apostilas e equipamentos da administração pública. Apresentada pela senadora Damares Alves, do Republicanos do Distrito Federal, e aprovada na Comissão de Transparência, Fiscalização e Controle, a proposta recebeu parecer favorável do senador Marcos Rogério, do PL de Rondônia. Ele apresentou um novo texto e justificou a mudança. Oferecemos substitutivo para tipificar como ato de improbidade administrativa e como crime de responsabilidade a utilização da publicidade oficial para promoção pessoal. Objetivamos, assim, propor alterações a leis de aplicação em âmbito nacional, tornando abrangente o alcance do projeto e afastando o vício de iniciativa da proposição original, que tem aplicação somente no âmbito da União. A proposta, que agora será analisada pela CCJ, pode seguir diretamente para a Câmara dos Deputados se for aprovada e não houver pedido para análise em plenário. A Comissão de Educação aprovou e já encaminhou para a Câmara dos Deputados o projeto que institui o Dia Nacional da Nordestina e do Nordestino. Pelo texto, a data será celebrada anualmente em 8 de outubro e servirá para homenagear os mais de 58 milhões de pessoas que nasceram ou adotaram como sua casa um dos 9 estados que compõem a região. Repórter Alexandre Campos. Na justificativa de seu projeto, o senador Ângelo Coronel, do PSD da Bahia, destacou que, mesmo com os preconceitos, os nordestinos mostraram ao restante do país a sua força, contribuindo para o crescimento econômico de outras regiões e, com isso, para a disseminação da riqueza cultural de suas terras. Em seu parecer, lido pelo senador Stevenson Valentim, do Podemos do Rio Grande do Norte, a relatora da matéria, senadora Daniela Ribeiro, do PSD da Paraíba, destacou a contribuição dos nordestinos na construção do Brasil em suas mais diversas dimensões,
como a social, cultural, política, econômica e científica. Os nordestinos e nordestinas que expulsaram os holandeses e franceses, que pegaram em armas por nossa independência, que tantas vezes clamaram por liberdade e justiça para o nosso povo, por vez tributando a própria vida, que enfrentaram e ainda enfrentam bravamente as alguras da seca, que contribuem com as suas pujantes expressões artísticas e literárias para dar rosto à nossa nacionalidade. Esses cidadãos e cidadãs brasileiros de tanta história, de tanta glória passada e presente, são ainda vítimas de discriminação dentro do seu próprio país. O projeto que institui o Dia Nacional da Nordestina e do Nordestino foi encaminhado para análise da Câmara dos Deputados. O Senado aprovou o reconhecimento da Romaria de São Francisco das Chagas como manifestação da cultura nacional. A proposta aguarda agora a votação na Câmara dos Deputados. Repórter César Mendes. Realizada anualmente entre 24 de setembro e 4 de outubro, a Romaria de São Francisco das Chagas é considerada a maior romaria franciscana das Américas, reunindo cerca de 1 milhão de visitantes no santuário, na cidade de Canindé, no Ceará. O senador Wellington Fagundes, do PL de Mato Grosso, explicou que a tradição da romaria remonta ao século XVIII, quando a devoção a São Francisco começou a tomar forma na região, culminando na construção da primeira capela dedicada ao santo. Trata-se de um evento de profunda expressão religiosa e cultural, refletindo a identidade do povo brasileiro. A matéria foi aprovada em votação terminativa pela Comissão de Educação no ano passado e, como não houve recurso para a votação no plenário, seguiu para análise da Câmara dos Deputados. Com edição de Rafaela Félix e trabalhos técnicos de João Lira, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite. Jornal Câmara dos Deputados. Propostas em discussão na Câmara trazem benefícios aos trabalhadores. Medidas nos estados visam ampliar as ações de saúde para a população. Deputados defendem políticas de amparo e auxílio financeiro a idosos. Boa noite. Projeto de Gisela Simona, do União de Mato Grosso, obriga estabelecimentos bancários a disponibilizarem caixas eletrônicos preferenciais para o atendimento ao idoso. A deputada explica que o objetivo é assegurar um acesso igualitário, inclusivo e acessível ao segmento. Nós sabemos que o idoso ele tem uma característica diferenciada no sentido de querer ir até a instituição financeira, de muitas vezes quando recebe a sua aposentadoria, o seu benefício de querer sacar esse valor de uma vez só. E os caixas eletrônicos, muitas vezes, ele tem um tempo para as operações que é muito rápido. Então, na nossa proposta, nós temos aí caixas eletrônicos que tenham letras e números de maior tamanho, que o tempo de leitura das informações, a digitação de dados e das operações também seja um pouco maior que o caixa tradicional e que a gente tenha uma iluminação também melhor para facilitar a leitura e a operação dos caixas eletrônicos. A proposta também determina que os bancos treinem funcionários para auxiliar exclusivamente os idosos em áreas de autoatendimento. Gisela Simona esclarece que o prazo de adaptação das agências será definido na regulamentação da lei, caso aprovada. Luiz Couto, do PT da Paraíba, é um dos autores do projeto que cria a Política Nacional de Prevenção de Quedas entre Pessoas Idosas. De acordo com o deputado, a medida busca garantir mais segurança e evitar consequências graves, muitas vezes fatais, a essa parcela da população. Muita gente tem morrido porque não conseguiu ter essa atenção maior. Então, nesse aspecto que a gente considera que isso, as pessoas com idade avançada são mais tempo têm de sofrer esse tipo de quedas. Aqui mesmo nós tivemos jornalistas e outros também que sofreram a queda e morreram, não tiveram a possibilidade de se tratar também dessa situação. Por isso, é importante que nós possamos aprovar esse PL para que nós possamos dar a qualidade de ter uma política nacional. Luiz Couto acrescenta que o projeto prevê ainda campanhas de conscientização,
adaptações nos ambientes urbanos e residenciais e o fortalecimento de ações no sistema público de saúde. O deputado reforça que iniciativas como essas são essenciais para assegurar um envelhecimento mais saudável. Pompeu de Matos, do PDT do Rio Grande do Sul, está indignado com possíveis mudanças no benefício de prestação continuada. Ele reclama também da ausência de pagamento do 13º salário aos beneficiários do BPC e critica o endurecimento da concessão do auxílio que atende idosos e pessoas com deficiências em famílias de baixa renda. Pasme, estas famílias não recebem 13º. Todo mundo recebe o 13º no Brasil, menos o BPC, que são os que mais precisam. Veja bem, imagine uma pessoa que na família seja deficiente, esteja ganhando uma renda de R$350 por mês, ela passa a ganhar o BPC. Se alguém na família se aposentar, perde o BPC. Pompeu de Matos reafirma seu compromisso com as famílias que dependem do benefício para manter uma vida digna. O Brasil quer diminuir a despesa tirando dos pobres, mas tira dos ricos, tira dos bancos, tira dos grandes, tira de quem tem, tira de quem pode. Está fazendo o papel de Robin Hood e as avessas. O Robin Hood era aquele que tirava dos ricos para dar para os pobres. O governo brasileiro está tirando dos pobres para dar para os ricos. Não com meu voto, não com meu apoio, não sem a minha luta, não sem eu botar a boca no trombone. Saúde. Doutor Daniel Sorans, do PSD, celebra a assinatura do contrato entre o Ministério da Saúde e o BNDES para retomar as obras do novo Instituto Nacional do Câncer, paradas desde 2012. Ele ressalta que o projeto, com investimento de mais de R$1 bilhão, prevê a criação de um complexo integrado no Rio de Janeiro que vai centralizar as 18 unidades do INCA. Dr. Daniel Sorans espera que a ampliação da capacidade de atendimento do Instituto fortaleça a pesquisa científica sobre o câncer. O parlamentar alerta que é preciso ter uma gestão eficiente para, primeiro, garantir a conclusão das obras e, depois, o pleno acesso da população ao tratamento oncológico por meio do SUS. O novo INCA é importante para todo o Brasil, porque é lá que a gente desenvolve drogas, forma novos profissionais, consegue avançar nas pesquisas dos protocolos clínicos para o Brasil todo. Então, o prédio do novo INCA é muito importante. E mandar um alerta para o Ministério da Saúde, para os técnicos do Ministério da Saúde, que se não tiver gestão, se a gente não tiver muita atenção a esse processo, a gente não vai conseguir efetivar que esse orçamento destinado possa, de fato, acontecer de maneira célere para a população do Brasil. Beto Preto, do PSD, elogia o programa Opera Paraná, que busca reduzir a fila de espera por cirurgias eletivas no estado. Ele informa que a média de procedimentos gira em torno de 1.800 cirurgias por dia, com um investimento estadual de R$700 milhões. Beto Preto explica que uma das prioridades do programa é regionalizar os atendimentos, garantindo que as cirurgias ocorram próximas às residências dos pacientes. Ele enfatiza o esforço do governo estadual na complementação dos recursos federais e ressalta o impacto significativo na melhoria do acesso à saúde no Paraná. Essa foi uma das grandes preocupações no pós-pandemia do Covid-19. São cirurgias de hérnia, de varizes, cirurgia de retirada da vesícula, retirada do útero, cirurgias de amígdala para as crianças. Nós estamos num volume hoje, no programa Opera Paraná, 70% maior do que antes da pandemia. Ou seja, nós conseguimos vencer uma grande barreira, colocar equipes cirúrgicas à disposição e hoje os paranaenses estão tendo acesso. Nós fizemos uma conta rasa aqui, cerca de 75 cirurgias por hora, mais de 1.800 cirurgias por 24 horas, ocorrendo todos os dias para todas as regiões de saúde do estado. Trabalho. Jandira Fegali, do PCdoB do Rio de Janeiro, defende a aprovação de projeto que prevê licença de 3 dias consecutivos a cada mês para mulheres que comprovem sintomas graves associados ao fluxo menstrual. A autora da proposta, ela afirma que o objetivo é garantir o bem-estar dessa parcela da população sem prejuízo no salário. A congressista ressalta que a medida busca proteger principalmente trabalhadoras do setor privado, em que o risco de demissão é maior.
Jandira Fegali cita exemplos de países onde a licença menstrual já existe e informa que a expectativa é transformar o projeto em lei no primeiro semestre de 2025. Isso é um problema que hoje é grave, porque as mulheres muitas vezes não têm como exercer a sua função, nem intelectual, nem braçal, porque os sintomas são muito potentes. Tem mulheres que têm baixa de pressão, têm uma dor de cabeça intensíssima, têm muitas cólicas, um sangramento excessivo, e elas não conseguem exercer a sua função. Se a gente não der uma proteção do Estado brasileiro a essas mulheres, o risco de demissão e o risco de perda de salário são sempre muito elevados. Nós temos exemplos, inclusive, que a Espanha já fez isso, alguns países da Europa já têm essa legislação, alguns estados já tentam fazer, mas os estados só podem fazer para a servidora pública. Mas no CLT, no regime geral de funcionamento do setor privado, essa proteção não existe, é onde os riscos são maiores. Érica Cocai, do PT do Distrito Federal, defende a proposta que reduz a jornada de trabalho e põe fim à escala 6x1. A deputada considera que a jornada atual é penosa, especialmente para as mulheres, que ainda acumulam o trabalho não remunerado em casa. Érica Cocai avalia que uma carga horária mais equilibrada garante maior qualidade de vida, produtividade e dignidade aos trabalhadores. Ela sugere que o Brasil siga o exemplo de outros países que já implementaram jornadas reduzidas. Eram os donos das empresas que determinavam o tempo das pessoas. A jornada podia ser de 14 horas, 16 horas, de acordo com a necessidade de lucro. E o Brasil precisa avançar para que nós tenhamos vida além do trabalho. Se você tem uma jornada de trabalho de 8 horas diárias, ela pode se transformar em 12 horas se você considerar o tempo de deslocamento. Nós temos que ter um dia que seja um dia onde parte dele seja para o descanso, parte dele seja para o lazer, parte para o estudo e parte para o próprio trabalho. Agricultura. Heitor Chu, do PSB, destaca o desconto de 30% no crédito agropecuário para agricultores afetados pelas enchentes no Rio Grande do Sul, concedido graças à sanção de lei sobre o assunto. Ele também enfatiza o fortalecimento do setor com o novo Plano Safra, que oferece investimento recorde, juros diferenciados e novas linhas de crédito. Heitor Chu ainda celebra a implementação do Fundo Garantidor de Operações, que permite que jovens sem patrimônio acessem o PRONAF, tendo o governo como avalista. O deputado aponta que essas medidas aumentam a produtividade, fortalecendo a produção de alimentos saudáveis e reduzindo o preço da cesta básica. Um plano safra recorde para agricultor produzir para merenda escolar, para o PAA, e uma ênfase para que as mulheres tivessem também acesso ao crédito de forma direta, assim como os jovens, deu um lastro maior para que esse público da agricultura familiar, que historicamente tem problemas de crédito, tem problemas de garantia, e aí eu sublinho que nós votamos e aprovamos aqui, já foi sancionado, está em vigor o FGO, que é o Fundo Garantidor das Operações, pode, por exemplo, agora chegar um jovem que não tem terra, chegar no banco para fazer o seu PRONAF, e quem vai ser o garantidor, o avalista, é o próprio governo. E isso vai significar mais comida na mesa do povo brasileiro. Meio Ambiente. Já está em vigor a lei que cria o Sistema Brasileiro de Comércio de Emissões de Gases de Efeito Estufa e regula o mercado de créditos de carbono. Segundo Ayrton Faleiro, do PT do Pará, a nova legislação estabelece regras claras para evitar contratos predatórios e garante remuneração justa para quem preserva o meio ambiente. Com essa lei regulamentada por pagamento de sequestro de carbono, nós vamos impulsionar uma nova economia. Vai dar mais dinheiro para você que tem uma propriedade alterada, vai dar mais dinheiro do que o gado, vai dar mais dinheiro do que o grão, ou seja, o reflorestamento que vai ajudar a dar o equilíbrio climático global que a humanidade tanto precisa, vai ter uma remuneração. Mas é importante dizer também que esse serviço será remunerado para manter a floresta em pé. Ayrton Faleiro explica que na Amazônia, por exemplo, atividades como a plantação de cacau e açaí poderão ser complementadas com o pagamento por serviços ambientais. Ele considera que a nova lei promove justiça socioambiental ao remunerar aqueles que contribuem para o equilíbrio climático e preservação ambiental.
Habitação. Nilton Cardoso Júnior, do MDB, celebra a retomada do Minha Casa Minha Vida em Minas Gerais. Ele informa que em 2023, mais de 17 mil unidades habitacionais foram aprovadas para grandes cidades do estado e que no ano passado o programa passou a atender também municípios com menos de 50 mil habitantes. Nilton Cardoso Júnior ressalta que as novas moradias incluem tecnologia sustentável como energia solar, o que reduz os custos para as famílias beneficiadas. O deputado reforça o compromisso do Congresso Nacional em garantir recursos para a continuidade do Minha Casa Minha Vida. Desde 2023, com apoio, especialmente do Ministério das Cidades, o programa Minha Casa é realidade. Ele voltou, garantindo um lar seguro para as famílias que não têm como arcar com o custo alto de um aluguel ou que às vezes não tem nem moradia. Portanto, com o programa Minha Casa Minha Vida valorizado, reconhecido, nós estamos promovendo habitações que hoje contam com energia solar, que contam com baixo consumo de energia através de um sistema de captação de luz solar para gerar energia para uma família de até 5 pessoas, com custo zero de energia, com bem-estar garantido para a nossa população. Economia. Jorge Sola, do PT, comemora a retomada da indústria naval no Brasil com foco no município de Maragogipe, na Bahia. De acordo com o deputado, a paralisação dos estaleiros, iniciada a partir de 2016, foi um dos principais impactos econômicos do país nos últimos anos. Na opinião de Jorge Sola, a gestão atual trouxe nova esperança com a geração de emprego e o fortalecimento econômico no setor. Segundo ele, o governo federal tenta reconstruir o Brasil após anos de um descaso com as políticas de incentivo à indústria nacional. O município de Maragogipe, estaleiro Enseada, que é um dos mais modernos do Brasil, tem o maior guindaste da América Latina, passou 10 anos parado, está voltando a operar, vai produzir 80 barcaças para transporte de minério. Então nós temos a perspectiva de, com a retomada, a Petrobras já fechou um acordo também para a produção de embarcações de apoio à plataforma de produção de petróleo em alto mar. Com essas duas atividades das barcaças e dos navios de apoio às plataformas, já começaram a contratar e a expectativa é que cheguemos a 7.500 postos de trabalho diretos e indiretos no município de Maragogipe na indústria naval. Desenvolvimento regional. Emenda constitucional de dezembro de 2022 elevou as emendas parlamentares individuais de 1,2% para 2% da receita corrente líquida. Para avaliar a eficiência da aplicação dos recursos, Bandeira de Mello, do PSB do Rio de Janeiro, destinou parte de suas emendas para um estudo do IPEA visando medir os impactos reais nas comunidades beneficiadas. Os principais objetivos incluem análise da eficiência alocativa das emendas, lida com políticas públicas baseadas em evidências, a análise do perfil dos gastos públicos derivados de emendas entre 2015 e 2023 e a análise de impacto, avaliar os impactos dos gastos oriundos de emendas parlamentares nas mesmas áreas e período, analisando a relação entre os investimentos e os indicadores de desenvolvimento. Para Bandeira de Mello, dada a responsabilidade dos congressistas no aperfeiçoamento da proposta orçamentária do Poder Executivo e na fiscalização da aplicação deste orçamento, o estudo do IPEA vai auxiliar na melhor alocação dos recursos, visando políticas públicas mais eficazes, baseadas em evidências. Baseado nisso, há então a proposição de diretrizes, como que o deputado ou o senador pode fazer para melhorar o processo de alocação de recursos e, é claro, vamos ter as conclusões e divulgação e esse estudo vai ficar disponível para todos os parlamentares brasileiros. Transportes. Afonso Ram, do PP do Rio Grande do Sul, destaca a luta para finalizar a duplicação da BR-116 entre Eldorado do Sul e Pelotas, que chegou em 2024 a 85% das obras concluídas. O congressista também critica os valores dos pedágios no estado, afirmando que uma nova concessão será aberta. Afonso Ram ainda defende a duplicação da BR-392 entre Pelotas e Canguçu.
De acordo com o legislador, a obra é crucial para o melhor escoamento de cargas até o porto do Rio Grande. Ele reforça que a conclusão dessas obras e a redução dos pedágios são essenciais para aumentar a competitividade econômica da metade sul do estado. Os pedágios mais caros do Brasil são exatamente nesse trecho que vai de Eldorado do Sul, próximo a Porto Alegre da capital, até Pelotas, com 2 praças de pedágio, mais um em direção a Jaguarão, e depois temos a 392, que cruza o centro do estado, vai de Canguçu, Pelotas e vai ao Porto do Rio Grande, e hoje também essas praças de pedágio com pedágios absurdos. Um veículo de passeio pagar R$ 19,60, um caminhão pagar mais por pedágios do que pelo óleo diesel, é essa a realidade. Uma nova concessão vai ser aberta e nós teremos então a saída da concessionária que está lá e esses preços abusivos, nós queremos uma tarifa adequada, pedágios a valores justos. Educação. Padre João, do PT de Minas Gerais, torce pela ampliação do programa Pé de Meia, que é uma iniciativa do governo federal que permite aos estudantes da rede pública acumular até R$ 9.200 durante o ensino médio. Segundo o deputado, o programa combate a evasão escolar. O parlamentar informa que os alunos incluídos passam a ter acesso a vantagens como a pontuação no Enem e no ProUni. Quando veio a tramitação do novo ensino médio, nós conseguimos colocar uma emenda. Essa emenda, então, foi acatada, votada e já tem uma portaria regulamentando, tanto para essa poupança jovem, como também para a pontuação do Enem e o ProUni. Então, esses jovens, eles eram equiparados à da rede particular. Agora não. Com a emenda nossa, além do Pé de Meia, nós conseguimos equiparar todos os jovens da educação do campo com a rede pública. Então, é uma grande conquista também para efeito do ProUni. Padre João também celebra a inclusão dos estudantes de escolas comunitárias e agrícolas no programa. Termina aqui o jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Marinho Magalhães e apresentação de Val Monteiro e Luciana Vieira. Uma boa noite para você. A Voz do Brasil volta amanhã. Boa noite. Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite.